Bom, pessoal, ainda que nós já tenhamos estudado toda a parte de engenharia de requisitos, que é o escopo dessa disciplina de engenharia de software 1, ah, nós vamos terminar de ver agora o modelo cascata. Uma das primeiras coisas que eu falei a respeito do modelo cascata é que ele era um modelo derivado de outras engenharias, né, que ele foi uma das primeiras iniciativas para tentar solucionar o problema da crise de software. Nesse modelo cascata, nós normalmente temos aqui uma fase de análise, na qual o objetivo é identificar os objetivos do projeto, transcrever esses objetivos para requisitos funcionais de cliente inicialmente, que tem uma descrição alto nível a respeito das funcionalidades do projeto. Posteriormente, esses requisitos vão ser decompostos em requisitos funcionais de sistema, os quais vão ter uma descrição mais detalhada, vão fornecer uma base mais sólida para a estimativa de tamanho, de esforço, etc. E também nós vamos identificar os requisitos não funcionais. Finalizada a fase de análise, uma das principais saídas da fase de análise é o documento de requisitos. Eventualmente, se nós tivermos uma fase anterior a essa análise, que eu chamaria de análise preliminar ou prospecção, nós teríamos uma fase na qual a principal saída seria uma proposta técnica. Essa proposta técnica, então, seria refinada num documento de requisitos nessa fase de análise. E agora o objetivo é a gente estudar sucintamente a fase de projeto. Na fase de projeto, nós fazemos então a tradução dos requisitos funcionais de sistema para um conjunto de representações gráficas que podem ser avaliadas quanto à qualidade antes de iniciar a codificação. Então, especificamente nessa fase de projeto, nós vamos nos concentrar em 4 atributos ou 4 características distintas do software, que são a estrutura de dados desse software, a arquitetura desse software, alguns detalhes procedimentais e, eventualmente, algumas caracterizações das interfaces. Então, alguns exemplos, as principais saídas dessa fase de projeto são alguns diagramas, como, por exemplo, o diagrama de caso de uso, que ainda está relacionado à análise do projeto. Diagramas de classes são exemplos de artefatos que são gerados na fase de projeto. Modelo entidade de relacionamento, que identifica aí quais são, que vai ajudar a identificar quais são as classes, quais são os atributos, quais são as tabelas, os atributos dessa tabela do banco de dados. Então, são exemplos de artefatos que vão ser gerados nessa fase de projeto. A modelagem UML é intensamente utilizada nessa fase de projeto. Então, nós chegamos na fase de implementação. Na fase de implementação, nós então vamos traduzir essas representações gráficas do projeto para uma linguagem de programação. Tá? Então, quer dizer, é nessa fase que nós vamos implementar as classes segundo as operações, os métodos que foram definidos na fase de projeto. Nós, obviamente, vamos desenvolver esse software, implementar ele, utilizando não só a modelagem UML, o diagrama de classe, por exemplo, como também os requisitos que estavam presentes no documento de requisitos. As principais saídas dessa fase de implementação são código-fonte, scripts de banco de dados, documentos de teste que podem ser que já podem ter sido feitos no passado, mas que vão ser executados. O resultado dos testes pode começar a ser gerado na fase de implementação. Afinal de contas, o programador ele vai testar o código-fonte também. E aí nós temos uma fase de teste. Essa fase de teste ela se concentra nos aspectos lógicos internos do software, tá? Garantindo que todas as instruções tenham sido testadas, nos aspectos funcionais externos, né, para descobrir erros e garantir que a entrada definida pelo usuário produza resultados que são os esperados. Tá? Então, as principais saídas dessa fase são um relatório certificando, né, garantindo que o software se comporta da maneira como ele foi projetado para se comportar. Tá? E por fim a gente chega então na fase de manutenção. A manutenção, existem 2 tipos de manutenção, a manutenção evolutiva e a manutenção corretiva.
Se ao final de uma release, ao final de um projeto de software, forem encontrados problemas, erros, bugs, etc., esses problemas precisam ser corrigidos. Além disso, isso é a manutenção corretiva. Além disso, um bom software necessariamente ele vai evoluir, tá? Ele pode sofrer algum tipo de mudança na regra do negócio, e essa evolução nós chamamos também de manutenção evolutiva. Normalmente, uma manutenção evolutiva da qual há necessidade de se desenvolver uma grande quantidade de novas funcionalidades, ela normalmente entraria como um novo projeto, tá? Então, quer dizer, todo aquele ciclo que nós vimos anteriormente iria se reiniciar, tá? Alguns casos prováveis para manutenção corretiva pode envolver desde erros de programação até erros de análise. A análise não foi muito bem feita, o cliente não concordou com o que foi implementado, e aí isso vai gerar algum tipo de mudança, algum tipo de manutenção corretiva. Então, erros, adaptação do software para acomodar mudanças no seu ambiente externo, ou seja, na regra de negócio do cliente, exigências do cliente para acréscimos de funcionalidades ou de melhoria de desempenho. Todas essas são causas de manutenção corretiva ou evolutiva. E como eu disse anteriormente, todo bom software ele evolui no decorrer do tempo, ele não fica estagnado no tempo, tá? Então, nós acabamos de ver o modelo cascata. O modelo cascata ele oferece algumas vantagens, entre elas, ele oferece uma maneira de tornar o processo de desenvolvimento de software mais visível, fixando pontos específicos para a redação de relatórios, para a realização de um monitoramento controle mais rígido, né, que a gente pode chamar de análise de marcos, e esses pontos normalmente são o final da execução de cada fase do ciclo de vida. Então, eu finalizei a fase de análise, eu posso, por exemplo, fazer uma análise de viabilidade do projeto, analisar como é que está o desempenho de custo, de prazo do projeto. Eu posso reavaliar também a viabilidade de se finalizar o projeto dentro do prazo e custo que foi acordado com o cliente dentro de uma proposta técnica, por exemplo. E ao finalizar a fase de projeto ou de implementação, eu também posso fazer essa análise crítica para avaliar a viabilidade do projeto, tá? Alguns problemas relacionados ao modelo de ciclo de vida cascata são: boa parte do sistema não vai estar disponível até um ponto adiantado no cronograma do projeto, tá? Então, normalmente é difícil convencer o usuário de que é preciso ter paciência. Então, isso automaticamente diz que o modelo cascata ele não é apropriado para projetos grandes, ele é mais adequado para projetos de bem curta duração, sei lá, 1 mês, 2 meses. Existe uma dificuldade de acomodação das mudanças depois que o projeto está em andamento, já que, ao contrário do modelo de ciclo de vida iterativo incremental, não existem funcionalidades que estejam abertas para alteração, tá? Então, quer dizer, a ideia é que todo o escopo do projeto seja congelado para que o projeto seja implementado. Então, esse modelo ele é apenas apropriado quando os requisitos do projeto estão muito bem entendidos e o cliente está de acordo com que esses requisitos não vão mudar. Algumas outras questões que eu posso citar: esse aqui é um modelo cascata hipotético. No fundo, eu acho improvável que uma empresa consiga desenvolver um software utilizando esse modelo específico aqui. Via de regra, esse modelo precisaria ter pelo menos uma fase de prospecção anterior à análise, que seria uma fase para a identificação preliminar do escopo do projeto, para fazer uma proposta preliminar. Inevitavelmente falta nesse modelo, e alguns autores indicam isso, uma fase de planejamento do projeto, né? Então, essa fase poderia vir logo depois da análise, tendo em vista que um dos componentes mais importantes para a estimativa de tamanho, esforço e custo do projeto é o escopo do projeto, são os requisitos funcionais do sistema. Então, eu poderia ter, logo após a análise, aqui uma fase de planejamento na qual eu elaboraria uma estimativa de
de tamanho, de esforço, de prazo, de custo do projeto, onde eu faria um plano de projeto. E, por fim, falta nesse modelo aqui um conjunto de processos de apoio, né, que a gente vai estudar, na verdade, em Engenharia de Software 2. Então, se eu fizer uma caixa em volta desse processo aqui, eu posso colocar outras caixinhas menores aqui de baixo, com monitoramento e controle, por exemplo, um processo de garantia da qualidade, tá? Um processo de gerência de configuração, um processo de medição e análise. Então são só alguns processos de apoio que precisam estar presentes em todo o ciclo de vida, na fase de análise, projeto, implementação, teste, manutenção, etc. Então, a crítica que eu faço a esse modelo é essa. Mas é possível desenvolver um modelo cascata, definir um processo para uma empresa que utiliza um modelo cascata com essas características que eu coloquei para vocês, de ter uma fase de prospecção anterior à análise, de ter uma fase de planejamento após a fase de análise, de ter um conjunto de processos de apoio que vão apoiar a execução do projeto em todas as fases do ciclo de vida. Então, eu fico por aqui e na próxima aula nós vamos começar a ver alguns outros modelos de ciclo de vida. Até logo, um abraço.